Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 6 de agosto, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Começou com 64 clubes. Esta segunda fase tivemos 32 mata-mata, ida e volta, e agora chegamos aos 16. Vamos ter novos mata-matas, ida e volta, e aí desses 16 ficam os 8, dos 8 ficam os 4 que vão subir para a Série C. E olha, o negócio está bem, pelos estados do Brasil, está bem equilibrado. Dois estados brasileiros apenas tiveram 2 times classificados entre os 16. Minas Gerais, vou tentar lembrar, Patrocinense e o Atlético. Ceará, Atlético Cearense e Ferroviário. E a Paraíba, com o Souza e o Nacional de Patos. Esses 3 estados tiveram 2 times. Aí o Rio de Janeiro teve um, a Portuguesa Carioca, né? São Paulo teve um, a Ferroviária, a Inter de Limeira ficou pelo caminho. Rio Grande do Sul teve um, Caxias, que eliminou justamente a Inter de Limeira. Distrito Federal tem um, com Ceilândia. Goiânia tem um, com Anápolis. Bahia tem um, com Bahia de Feira de Santana. O Amazonas tem um, com o Nacional de Manaus. Maranhão tem um, o próprio Maranhão. Pernambuco tem um, Retrô. E Santa Catarina é o Camboriú, que foi o último a se classificar. Eu assisti o jogo, empate no tempo normal, decisão nos pênaltis. O Camboriú, com o seu goleiro brilhando, se classificou nos pênaltis. Bom, vou falar de tudo isso, dos resultados dessa segunda fase e já dos confrontos. Os confrontos, a CBF hoje, ou ainda essa semana, penso eu, né? Penso eu não, porque final de semana deve ter jogo. Provavelmente terá jogo. Já vou falar para vocês dos confrontos, onde vai ser o jogo de ida e onde vai ser o jogo de volta. Aí falta só desse CBF decidir, né? Geralmente os jogos são sábado e domingo, alguns, talvez por transmissão, ficam para segunda-feira. Mas vou passar tudo isso para vocês, menos a tabela que vai sair. E assim que sair a tabela, eu divulgo lá no meu blog do Futebol Caipira. Perfeito? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, pedir sua opinião, a sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar. É um cantinho aqui nosso para a gente debater, né, do futebol brasileiro. E peço principalmente o seu like. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz durante os jogos no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, certo? Então vamos lá, gente. Vamos começar com os jogos. Aqui eu fiz uma listinha dos jogos seguidos sábado e domingo. E aí a gente vai pontuando. O Ceilândia tinha perdido para o Vitória no Espírito Santo o primeiro jogo por 1-0. Ele precisava vencer por 1 gol para ir para os pênaltis ou por 2 ou mais para se classificar. Mas dentro de casa o Ceilândia atropelou o Vitória e eliminou o time do Espírito Santo. O Espírito Santo já não tem mais nenhum time agora nas oitavas de final. O Ceilândia com o Gabriel Barcos no primeiro tempo. O Gabriel Barcos fez 2 gols aos 17 e aos 40. Liquidou ali 2-0. Ele tinha perdido por 1, né? Mas veio o segundo tempo. No finalzinho, o Felipe Clemente fez 3-0. Uma vitória contundente do Ceilândia, que agora vai jogar com o Caxias. O Caxias tinha vindo aqui em Limeira, interior de São Paulo, e vencido por 1-0. Aí foi jogar em casa, no Centenário, estádio Centenário, e com o gol do artilheiro Heron, ele fez 1-0 aos 17 do primeiro tempo. Mas a Inter de Limeira com o Muriel, ex-jogador do próprio Caxias, acabou empatando aos 20. Então o comecinho do jogo foi eletrizante, 1-1. O Caxias jogava pelo empate, tinha vencido no interior de São Paulo. A Inter de Limeira precisava vencer pelo menos por 1 gol para levar para os pênaltis, mas terminou 1-1, terminou a classificação do Caxias e a eliminação da Inter de Limeira, né? Então a gente já sabe que Ceilândia e o Caxias vão jogar. O primeiro jogo, pelas campanhas, você tem que definir sempre a pontuação lá na primeira fase, a pontuação agora na segunda fase, e aí você tem um ranking dos 16 melhores, né? Então o Caxias tem a segunda melhor campanha em relação ao Ceilândia. O Ceilândia tem mais pontos que o Caxias. Então, esse duelo Caxias e Ceilândia, primeiro jogo em Caxias, provavelmente esse aqui final de semana, e aí o segundo jogo em Ceilândia, no Distrito Federal, certo? Caxias, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Ceilândia. Então, primeiro jogo em Caxias, segundo
no Distrito Federal. Então esse é o confronto, esse é o primeiro confronto que eu já vou passar para vocês dos 8 que acontecerão. Bom, o que mais me surpreendeu realmente nessa segunda fase foi a eliminação da Tuna-Lusa para o Maranhão. Não que o Maranhão, não estou desmerecendo o Maranhão, pelo contrário. É que a Tuna-Lusa tinha ido no Maranhão e vencido por 3-2. Na teoria, eu entendia, poxa, ficou uma coisa mais tranquila. E o Rafael, com 35 do segundo tempo, decretou a vitória do Maranhão, lá no Pará. Né? Do Maranhão. Então ele inverteu. A Tuna ganhou no Maranhão, o Maranhão ganhou no Pará. Fomos para os pênaltis e nos pênaltis, o Maranhão acabou vencendo. Olha que sensacional. Os pênaltis, o Maranhão acabou levando a melhor e acabou se classificando. Então, o Maranhão agora vai pegar o Retrô. Maranhão, duelo nordestino, com o Retrô de Pernambuco. Por quê? O Retrô de Pernambuco jogou ontem, no domingo, e até tomou um susto, viu? Porque o Retrô ele tinha vencido o Pacajus no Ceará por 2-1. Assim como a Tuna venceu fora de casa, depois o Maranhão foi buscar fora de casa. E o Pacajus chegou a fazer 1-0 com o Rogério. Ou seja, se 1-0 levava para os pênaltis. Mas o Retrô ainda no primeiro tempo, com o Hadley e com o Fernandinho, virou o placar, venceu novamente, 2 vitórias por 2-1, e de maneira contundente o Retrô acabou se classificando. Então agora esse duelo nordestino vai ser o seguinte: primeiro jogo nesse próximo final de semana no Maranhão, Maranhão e Retrô. Segundo jogo em Pernambuco, na Arena Pernambuco, né? O segundo jogo vai acontecer. Então esse é o duelo nordestino, sensacional. Aí se a gente está falando agora, vamos falar do Hercílio Luz. O Hercílio Luz também, né, tinha empatado com a Ferroviária em Araraquara por 1-1. Aí a Ferroviária foi jogar com o Hercílio Luz, que tinha campanha brilhante, espetacular. Enquanto a Ferroviária suou para se classificar na última rodada, o Hercílio Luz foi o primeiro do seu grupo, lá do A8, tranquilo. E não é que a Ferroviária eliminou o Hercílio Luz? E num jogo emocionante. Primeiro tempo termina assim, a Portuguesa faz 1-0 com 4 minutos. E termina o primeiro tempo vencendo por 1-0. Vem o segundo tempo, no início, o Giovanni Albuquerque empata. E aí o empate era do Hercílio Luz. O Vitinho, 25 do segundo tempo, vira o placar para o Hercílio Luz. A torcida do Hercílio Luz já estava festejando quando o Pablo Gabriel, aos 50 do segundo tempo, empatou para a Ferroviária. E aí tem aquela coisa do psicológico, né? Eu assisti a cobrança de pênalti, né? Foi 4-2 para a Ferroviária. O grande detalhe é que o Hercílio Luz começa perdendo. Ele começa perdendo o seu pênalti. E aí a gente vai no desenrolar. Aí depois ainda a Ferroviária perde um pênalti. O Denner acabou chutando, o experiente Saulo defendeu. E a Ferroviária ganhou por 4-2. 4-2, 2 empates. Nos pênaltis a Ferroviária ficou com a vaga e vai jogar com o Anápolis. O Anápolis lá de Goiás. O Anápolis que na primeira fase fez uma campanha também tranquila, né? Um grupo ali que estava meio equilibrado. E no primeiro jogo o Anápolis tinha empatado com o Democrata lá em Governador Valadares, em Minas Gerais, por 0-0. Veio em casa, o Anápolis venceu por 2-1 e acabou se classificando. O Rafael Mineiro e o Tyson tinham feito já os 2 gols, que já classificavam o Democrata. O Goldenson ainda fez 2-1, né? Mas o 2-1 persistiu e o Anápolis, diante da sua torcida, se classificou. Então agora duelo paulista e goiano. O Anápolis tem melhor campanha que a Ferroviária. Então o primeiro jogo nesse próximo final de semana vai ser em Araraquara, interior de São Paulo. Segundo jogo em Anápolis, em Goiás. E aí esse é o confronto das oitavas de final. Você vê que tem muito jogo que foi emocionante, né? Um jogo que para mim ia ser bem equilibrado e foi tranquilo foi o Atlético de Minas Gerais, que é um time SAF, né, que eliminou o Brasiliense. Já tinha vencido por 2-0 no Distrito Federal, lá na Boca do Jacaré, né? E fez na teoria, né, o primeiro jogo muito tranquilo. Ou seja, o Brasiliense que investe, já tomou 2-0 em casa. Foi jogar fora de casa, jogo duro, mas 0-0. O Atlético tranquilo, deixou o Brasiliense para cima, marcou bem e tal, não precisou se expor, segurou o 0-0 e se classificou. Então o Atlético se classificou e vai enfrentar o Camboriú. O Camboriú ontem, gente, foi muito engraçado. Engraçado, claro, pelo amor de Deus, que senão o torcedor do Maringá vai ficar bravo comigo. O primeiro jogo tinha sido 0-0.
em Balneário Camboriú. Aí foi 1-1, né? No primeiro tempo, logo de comecinho, o Diogo Vitor fez para o Maringá e o Adenilson ainda no primeiro tempo empatou. 1-1, 2 empates, fomos para os pênaltis. Rapaz, e essa cobrança de pênalti, hein? Os dois primeiros, assim, o André Cunha chutou, o Caio Cunha chutou para fora do Camboriú e o Pelezinho bateu e o Wellington defendeu. Aí nós fomos com todo mundo fazendo, 4-4, fomos para os alternados. Até que o goleirão Wellington vai fazer a cobrança. Muito bom esse goleiro, porque no primeiro e no segundo tempo ele fez grandes defesas e segurou isso 1-1. O Wellington cobrou com uma maestria, categoria, tá 6-5 para o Camboriú. Aí, depois, na última cobrança, o Marcos Vinícius bateu e o Wellington foi lá e defendeu. O Wellington, o goleirão do Camboriú, foi o grande destaque nessa classificação do Camboriú. Então agora, o Atlético de Minas Gerais tem melhor campanha. Primeiro jogo no Balneário Camboriú, na casa do Camboriú. Segundo jogo em São João del Rei, a casa do Atlético. Esse é mais um duelo das oitavas de final. Vamos falar então da Portuguesa. A Portuguesa, gente, vamos lembrar que a Portuguesa tinha perdido para o Operário do Mato Grosso, lá no de Várzea Grande, por 1-0. Mas eu achei que o Operário não estava acreditando que ia se classificar, porque o artilheiro do campeonato, o Pablo Tomás, foi negociado com o Guarani durante a semana. Você negocia o seu principal artilheiro depois de vencer o primeiro jogo e caminhar para umas oitavas de final? Esquisito, né? Bom, no Luso Brasileiro, a Portuguesa atropelou o Operário, fez um 4-0 assim, alucinante. João Paulo e o Anderson Rosa fizeram 2 no primeiro tempo, 2 vira, 4 acaba. Dodô e Romarinho decretaram a goleada da Portuguesa, que tem campanha fantástica, vem se candidatando a ser uma das favoritas ao acesso, né? Uma das, tá, gente? O Atlético também enfim. Mas e a Portuguesa fez 4-0 com tranquilidade, com maestria, e a Portuguesa agora vai jogar com o Patrocinense. De Minas Gerais. O Patrocinense, deixa eu pegar aqui na minha fichinha, o Patrocinense que vai jogar com a Portuguesa, ganhou do Brasil de Pelotas por 2-1 em casa, lá em Patrocínio. Tinha empatado 0-0 em Pelotas, e aí 2-1, o Gleicinho fez 1-0 Patrocinense, o César Henrique ainda no primeiro tempo empatou, e o Rick Senna, aos 37 do segundo tempo, deu a vitória para o Patrocinense, que vai pegar a Portuguesa. Portuguesa com melhor campanha, joga primeiro na casa do Patrocinense, em Minas Gerais, em Patrocínio, e o segundo jogo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esse é mais um confronto das oitavas de final. O Ferroviário, que teve a melhor campanha disparada da competição na primeira fase, se classificou agora na segunda fase também, depois de 1-1 com Princesa dos Solimões, hein? Lá no Amazonas ele empatou 1-1 e empatou no finalzinho do jogo, nos acréscimos. Quase perde a invencibilidade. É o único time invicto na competição. Mas o Princesa de Solimões não resistiu a jogar com o Ferroviário lá no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, né? E o Ferroviário meteu 3-0, Alisson, Matheus Lima e Cadu. Esse é um dos outros favoritos. Eu falo para vocês da Portuguesa, falo vocês do Atlético. Tem alguns times que, evidentemente, você não sabe até que ponto você pode comparar uma chave com outra, né? A fragilidade de uma chave é de outra, fica até meio... Mas pelas campanhas, até agora, o Ferroviário chega forte, né? O Ferroviário eliminou com umas 3-0 com o Princesa depois de suar, né? E agora o Ferroviário vai fazer um duelo nordestino contra o Nacional da Paraíba. Esse duelo nordestino, porque o Nacional da Paraíba se classificou ontem, tinha perdido para o Asa em Arapiraca, lá em Alagoas, por 1-0. E aí meteu 3-1 no Asa dentro de casa. Ítalo 1-0 no primeiro tempo, Pedrinho 2-0 já classificava. Aí ainda o Anderson Lessa fez 3, contundente. 51 do segundo tempo, nos acréscimos, o Asa descontou com o Cristiano Roberto. Mas já era, né? 3-1, classificação categórica do Nacional de Patos, que fez grande campanha também, hein? Agora o primeiro jogo vai ser lá no campo do Nacional, lá em Patos, né? E o segundo jogo no Presidente Vargas, no Ceará, em Fortaleza, certo? Então esse é mais um dos duelos das oitavas de final. E quero falar então da classificação do Souza. O Souza, que tinha empatado com o Falcon no primeiro jogo por 1-1, Falcon do Sergipe, jogando em Souza, na Paraíba, terra dos dinossauros. Já tive lá 2 vezes, sensacional lá, o torcedor ama mesmo. Eu vi umas imagens da torcida no alambrado e tal, tem que fazer isso mesmo, né? Porque foi de virada. Tinha sido 1-1 o primeiro jogo, o Renilson fez 1-0 com 13 minutos do primeiro tempo.
E aí terminou o primeiro tempo com a vitória parcial do Falcon, que estava se classificando. Mas no segundo tempo, Marcelo Duarte aos 24 e Alexandre Aruá aos 35 decretaram a vitória do Souza, a virada do Souza e a classificação espetacular do Souza, hein? O Souza que agora vai fazer um duelo nordestino também. Ele vai jogar com o Atlético do Ceará. O Atlético do Ceará que se classificou ontem com categoria também, eliminando, né, mais um time paraense. Estava o Águia e a Tuna, os dois foram embora, não tem mais time do Pará na Série D. O primeiro jogo tinha sido 1-1 lá no campo, né, no Águia de Marabá, e aí jogando em casa no Presidente Vargas também, onde o Ferroviário jogou sábado, o Atlético Ceará fez 3-0. Everton Potiguar no primeiro tempo, depois no segundo tempo Digão e Dindê fizeram os 3-0, vitória contundente, e aí o Souza tem melhor campanha. Primeiro jogo vai ser no Presidente Vargas, no Ceará, Atlético do Ceará. O segundo jogo na casa do Souza, em Souza, lá na Paraíba, certo? Então, esse é mais um duelo que a gente falou. Então, vamos recapitular para vocês. Patrocinense e Portuguesa. Primeiro jogo em Minas Gerais, segundo jogo no Rio. Caxias e Ceilândia. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul, em Caxias. Segundo jogo no Distrito Federal, em Ceilândia. Ferroviária e Anápolis. Primeiro jogo em Araraquara, interior de São Paulo. Segundo jogo em Anápolis, em Goiás. Atlético do Ceará e Souza. Primeiro jogo no Presidente Vargas, em Fortaleza. Segundo jogo em Souza, na Paraíba. Bahia de Feira e Nacional de Amazonas. Né? Primeiro jogo em Feira de Santana. Segundo jogo... eu não falei desse jogo, né? Até vamos então lá, Nacional, Bahia e Nacional, o único jogo que eu não tinha falado. O Bahia tinha perdido para o Potiguar, por 1-0, devolveu 1-0 com o gol do Tony Galego, né? Fomos para os pênaltis e o Bahia de Feira se classificou 7-6, também emocionante. Fomos para os alternados e o Bahia de Feira se classificou. E aí, falando também do Nacional, do Amazonas, né? Porque é o único representante da Amazonas, já que o Princesa acabou sendo eliminado. Deixa eu pegar aqui no meu... Eu esqueci de falar justamente do Nacional, né? O Nacional que ganhou do Parnaíba eu esqueci justamente no jogo mais emocionante. Por quê? O Parnaíba no Piauí tinha metido 2-0 no Nacional. Então era a situação mais tranquila dessa segunda fase. Mas não é que fez lá no Ismael Benigno, fez 3-0 no Nacional? 3-0. No primeiro tempo, o Matheus Sacramento e o Ceará já fizeram 2-0, já ia para os pênaltis. Mas logo no comecinho do segundo tempo, o Ceará de novo fez 3-0. E aí o Nacional deixou o Parnaíba arrasado. Então esse confronto. O Nacional tem melhor campanha. Então o primeiro jogo vai ser em Feira de Santana, na casa do Bahia, na Bahia. O segundo jogo no Nacional, ele vai jogar em casa no Amazonas, certo? Então Bahia e Nacional, primeiro na Bahia, segundo no Amazonas. Maranhão e Retrô, primeiro no Maranhão, segundo em Pernambuco, Retrô. Nacional da Paraíba e Ferroviário, primeiro na Paraíba, em Patos, segundo no Presidente Vargas, em Fortaleza. E Camboriú e Atlético, primeiro jogo em Camboriú, né? Segundo jogo em São João del Rei, em Minas Gerais. Esses são os duelos. A CBF vai divulgar a tabela. Provavelmente esse final de semana próximo agora nós teremos os jogos de ida e no outro final de semana os jogos de volta. E claro que eu venho trazendo tudo aqui para vocês de todos esses confrontos, todos os jogos de ida, todos os jogos de volta para você. Certo? É isso aí, forte abraço a todos. Até lá!